Uso da Coronavac. Foi a que eu tomei, a Corona. As duas minhas primeiras doses foi Coronavac. Em crianças de 3 a 5 anos. Realmente, das vacinas, até minha cardiologista falou, Vinícius, ela é a que menos, toda ela produz em algumas pessoas, uma certa reação. Mas a Coronavac me parece que é a mais, assim, a menos que dá esse problema, né? Veja. Liberou, já deixou aí a disponibilidade da sociedade saber que tem vacina da Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. E a gente vai entender como é que fica essa situação aqui no estado, como é que estão se organizando sobre isso e principalmente entender sobre essa dosagem. Eu estou com o médico infectologista, Dr. Fernando Chagas. Uma das maiores preocupações que a gente tem é saber a questão da dosagem e se a criança realmente suporta esse tipo de vacina. Como é que vocês recebem essa notícia de que agora a Coronavac pode ser utilizado em crianças a partir de 3 anos? A gente recebe muito feliz, né? Porque é mais um instrumento aí de proteção para se somar e agora podendo ampliar para as crianças a partir dos 3 anos de idade, já que a gente tem visto que tem sido uma população muito acometida pelo vírus e que infelizmente continua perdendo, né? Muitas crianças perdendo vidas. A gente já contabilizou mais de 952 casos de morte de crianças nesses últimos anos aí por conta do SARS-CoV. E é uma vacina segura, né? A Coronavac é uma vacina segura, não há casos de mortes associadas à vacina aqui no país desde o início da vacinação, né? É uma vacina que nos permite dar inclusive a mesma dosagem que se dá em adultos em crianças, com o mesmo intervalo de tempo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, em um mês aí, a gente já vai poder imunizar essas crianças. Só que ontem foi uma aprovação a partir da Anvisa, né? Ainda vai ser discutido junto ao Ministério da Saúde a questão da distribuição dessas vacinas para essa população e como é que vai ser a dinâmica de aplicação em todo o país. Nesse caso, como é que ficam as crianças que tomaram já a primeira dose, que tinha 6 anos, precisam fazer o reforço da segunda dose? E sobre esse público que vai começar a ser vacinado agora, primeira e segunda dose e dose de reforço, já é uma coisa que também já está se pensando? Ah, coisa boa. A pergunta por quê? Porque já se aplica acima dos 5 anos de idade, a Coronavac já se aplica acima dos 6, né? E acima dos 5 anos de idade, as crianças já podem tomar a vacina da Pfizer, que inclusive no caso da vacina da Pfizer, é uma vacina diferente da do adulto, uma dose de fato pediátrica. Nesse caso não, né? Vai ser ampliado a partir dos 3 anos de idade na Coronavac, com aquele mesmo intervalo de 28 dias, mas não tem ainda a perspectiva de, por exemplo, a possibilidade de dose de reforço, porque ainda estamos observando esta mesma ação em outros países que já aplicam essa vacina dessa faixa etária. Países como China, países como Chile, países como a Turquia, que já utilizam a Coronavac, né? A gente ainda não sabe, por exemplo, quanto tempo depois da segunda dose seria necessário uma dose de reforço caso o vírus continue circulando e gerando variantes como a gente tem observado em todo o mundo. Então, por enquanto, fica aí a questão das 2 doses, já pode ser aplicada a criança que toma a dose de uma vacina, toma a segunda dose de outra vacina, mas ainda não sabemos em relação à dose de reforço. Agora, o Josemar lembrou bem. Ainda bem que agora eu sei que eu sou criança, né? Que eu tomei 2 Coronavac, então não é dose para criança? Vai ser a mesma dose do adulto? Agora eu cheguei à conclusão que eu também sou criança. Então os senhores aqui me tratam como criança também, viu? Além de idoso, eu sou criança, né? Eu tomei Coronavac. A terceira que foi a Janssen. Essa doeu. Não tive reação nenhuma, mas o braço ficou mulambo 3 dias. Porque ela é meio que oleosa, mas assim, não tive reação de nada, graças a Deus, né? Olha, pessoal, vamos falar da